pastores não leem isso. Será que isso aqui que esse cara está falando é verdade? Muito provavelmente ele não frequenta a igreja, porque isso aqui é lido em escolinhas bíblicas dentro da igreja. Eu preciso dar uma resposta simples em relação a essa fala desse rapaz, porque nós estamos vivendo em um tempo de desigrejados. Muitas pessoas, por causa dessa compreensão errada das escrituras, estão deixando os templos, estão parando de frequentar e de se congregar. Nesse vídeo eu vou me atentar somente em relação ao templo. Será que é certo as pessoas se congregarem em um lugar? Será que isso é bíblico? Tem gente que lê esse texto e tem a compreensão desse rapaz aqui, ó. Pensa que isso aqui é algo novo, algo revolucionário. Deus não habita mais em templo, o templo tem que se acabar. Será que isso aqui é verdade? Gente, essa compreensão já existia lá no Velho Testamento, profetizado pelo profeta Isaías. E Isaías profetizou já com a compreensão que Deus nunca habitou, ele nunca coube em um templo feito por mãos de homens, não. Olha aqui o que Estevão, ele fala em Atos, no capítulo 7, no versículo 47. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como diz o profeta. Amém? Quem está dizendo isso é o profeta. Deus não habita em casas, em templos construídos por mãos de homens. Versículo 49. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrato onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Versículo 50. Por acaso não foi eu quem fiz todas as coisas? Você acha que Deus, um ser livre, poderoso, onipotente, infinito, iria caber em uma construção feita por mãos de homens? Diante desse texto nos fica claro que o Deus Todo-Poderoso nunca coube dentro de uma caixinha feita por mãos de homens. Você consegue observar que mesmo todos tendo essa compreensão da grandeza de Deus, mesmo assim, na história prova que todos frequentavam templos. As pessoas falam muito da destruição do templo, mas o que Jesus falou em relação ao templo quando chegou lá e viu as pessoas fazendo negócio dentro dele? Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em um esconderijo de ladrões. Olha que interessante, o Senhor chamando o templo de sua casa. Depois que Jesus subiu aos céus e os apóstolos ficaram, o que a Bíblia nos orienta em relação ao comportamento dos cristãos? Vamos ver lá os atos dos apóstolos, dos discípulos, dos alunos de Jesus Cristo. Vamos lá porque o livro de Atos está repleto sobre o comportamento dos cristãos. Atos 2:46, a vida dos primeiros cristãos. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partindo o pão e participando das refeições com alegria e humildade. Atos capítulo 3, versículo 1. E João e Pedro estavam indo ao templo orar. Atos 5:21. Eles estavam ensinando no templo. Atos 5:25. Saindo da prisão, eles foram para o templo. Atos 22:17, Paulo conta a sua visão quando orava no templo. Atos 26:21, pegaram o apóstolo Paulo no templo. Isso aqui é apenas alguns textos que falam de templo, mas existem várias reuniões dos apóstolos com a igreja. E um dos mais conhecidos e mais esclarecedores de todos, Hebreus 10, versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, é para nós animarmos a estarmos unidos. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está perto, o dia está chegando. Então essas pessoas que pedem para você se afastar, na verdade são usadas pelo inimigo. Lembre-se de Salmos capítulo 1, versículo 6. Assim como os ímpios não subsistirão no juízo, assim os pecadores não suportarão a congregação, a reunião do santo povo de Deus. Então aqui eu faço um apelo, volte imediatamente à sua congregação. Se você foi em algum lugar que o líder rouba, que existe muita coisa errada, procura outra. Deus te deu inteligência para isso, para poder escolher, você tem um livre-arbítrio. E aqui também eu deixo outro apelo, compartilhe esse vídeo o máximo possível, porque muitas pessoas precisam conhecer da verdade. Infelizmente, os maus trabalham melhor do que às vezes os que se dizem cristão. Quando eles veem uma pessoa distorcendo um versículo, falando uma mentira, eles compartilham e eles propagam uma mentira e muitas pessoas acabam sendo enganadas. Mas o povo que se diz cristão e se diz bom, às vezes são tímidos, não se expressam, não compartilham a verdade e por isso muitas almas perecem.